A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu vou falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UERJ, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário ali para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente, gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma. Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D, dessa vez visando as provas da UERJ, do exame de qualificação, e do CBMERG também, que notadamente é uma prova que anda em paralelo com a prova da UERJ. Geralmente elas são feitas pela mesma banca, com detalhes muito parecidos, só esse ano, em que estamos de 2020 para 2021, é que o CBMERG tem algumas diferenças que vocês já discutiram, já viram com a gente em outras aulas, como, por exemplo, não usar as obras literárias, então você não tem que ler aquelas obras que foram recomendadas para a UERJ, caso você queira fazer a prova do bombeiro. Tá? Então vamos passar essa parte toda de explicação sobre a prova. Tem outros vídeos na plataforma ou na área aberta do YouTube a respeito, no caso de como que cada uma delas elaborada, e vamos partir direto aqui para o ataque, ou seja, fazer várias questões de física que vão pegar todo o programa que cai nessas duas provas, que são parecidas, tá? Saiba que só pelo fato de elas serem aplicadas em épocas diferentes, o modelo de prova é o mesmo. Claro que a competitividade que você vai ter na prova de bombeiro será bem alta, então toma cuidado com o número de questões que você vai errar. Tem que chegar lá para matar a pau e procurar errar o menos possível, tá bom? Vamos lá então, gente. Então, primeira questão aqui é do EQ de 2019, no primeiro exame. Para quem não sabe, normalmente a UERJ ela tem 2 exames de qualificação ao longo do ano. Uma mais para o início do ano e outro exame mais para o final do ano. Tem ano que às vezes dá algum BO, algum problema, e acaba que só tem um exame, mas geralmente são 2, tá? Então, essa aqui, 2019, primeiro exame, ele fala o seguinte. No experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento, vamos sublinhar aqui, comprimento e espessura, estão submetidos à mesma tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica aí, tá? E aí o que vai acontecer? O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é... Bom, gente, resistividade elétrica tem a ver com aquela fórmula que a gente apelida como fórmula da rola, né? Que é aquela fórmula que envolve o quê? Quando você considera o resistor como sendo um componente cilíndrico, e aí você vai ter isso daqui, ó. Você vai ter um comprimento L, uma área igual a A, e aí a resistência desse resistor cilíndrico é dado por ρL sobre A, onde esse ρ aqui é justamente o que a gente chama de resistividade elétrica. Mas, gente, esse valor depende, geralmente, do material do qual o resistor é feito. Como depende do material,
do qual é feito o resistor, o que acontece é que geralmente é um material tabelado. O resistor feito do material X tem um valor de ρ, do material Y já tem outro valor. Tá, e eu na prova, como é que eu me porto frente a isso? O que você tem que perceber aqui é o seguinte, existe uma relação que é de serem diretamente proporcionais o ρ com o valor do resistor, o valor da resistência, né? Quanto maior a resistividade, maior a resistência elétrica que você tem que ter. E aí, gente, para uma mesma, no caso aí, para uma mesma corrente, o que vai acontecer? Né? A gente tem a lei de Ohm, que é o quê? O I, que é igual a U sobre R, né? O U igual a RI, tá? Isso daqui da frente. Então, eu tenho aqui o U igual a RI. Ou também, no caso aqui, que o R, né? Passando o I para o outro lado, é igual a U sobre I. Então, para uma mesma corrente... quanto maior a DDP, maior a resistência elétrica. Quanto maior a resistência elétrica, maior a resistividade. Tá? Então, é só você ver que, por exemplo, se eu traçar aqui uma vertical... a qualquer momento aqui no gráfico, você vai ter o mesmo I, e para esse mesmo I, é no gráfico 1 que eu tenho o maior U. Isso pode ser feito a qualquer momento, isso vai acabar acontecendo, né? O mais alto, digamos, é sempre aqui o do gráfico número 1. Tá legal, galera? Por isso, então, que a maior resistividade é justamente a correspondente ao condutor que tem o gráfico número 1, tá bom? Vamos marcar, então, aqui letra A. Letra de Outback, tá? E vamos seguir, ok? As questões da UERJ, para quem está acostumado com outros vestibulares, para quem se especializou só em Enem, são mais diretas e retas, mais o estilo do vestibular tradicional de antigamente, né? Para quem é aqui do Rio, ou para quem é de fora do Rio, estilo de FUVEST, assim. Não é estilo da FUVEST que não é essa dificuldade toda, mas é aquele estilo, mas assim, eu quero isso para chegar àquilo. Ele não vai ficar enrolando com longos textos, nada disso, tá bom? Vamos seguir então. Porém, é uma prova mais conteudista. Questão 42, que era da prova de 2020, do primeiro exame também da UERJ, tá? Vamos ler aqui juntos. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabe-se que, vamos sublinhar, gente, OB igual a 2 igual a 4 metros e OA igual a 0,8. Para abrir o portão, a pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante MB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A, para que o momento resultante seja igual a MB em newtons, corresponde a quanto? Então, olha só, galera, momento de uma força. É uma matéria que não aparece tanto, mas quando aparece de forma bem simples. Pensa em quando você, por exemplo, vai manusear aquela alavanca de porta, né? Vai abrir uma porta que tem aquela alavancazinha. Se você aqui faz uma força na pontinha, você consegue abrir a porta com muito mais facilidade do que se você fizer uma força lá já na junta quase da maçaneta com a porta. Inclusive, essa força também, você consegue mais relaxadamente exercer o movimento de girar a maçaneta quando eu chego perpendicularmente à maçaneta do que se, por exemplo, eu fizer assim. Se eu der um puxão assim, eu não vou abrir a porta. Se eu começar a dar um puxão assim na maçaneta, eu posso até arrebentar a maçaneta, mas abrir mesmo a porta eu não vou. Então, o que acontece?
de acordo com a força que você exerce na maçaneta e a distância daquela força exercida até o ponto de giro, você vai ter uma tendência de girar a maçaneta, você vai ter um momento da força diferente. Então, o momento de uma força é justamente aquela tendência que aquela força aplicada tende a fazer girar algo em torno de um ponto. Tá? Mas nas questões de prova, geralmente ele não vai ficar pegando no seu pé com tanto detalhe. Aqui, por exemplo, qual é a ideia, galera? Você tem aqui uma força de 20 newtons que vai ser aplicada no ponto B. Né? E a distância de O até B, ele fala que é de 2,4 metros. E vai ter uma força que vai ser aplicada no ponto A. E a distância de O até A é uma força que é de 0,8 metros. E aí, como ele disse que está no equilíbrio, né? Ele diz que o momento resultante no ponto A tem que ser igual ao momento resultante no ponto B, né? O menor valor da força que deve ser aplicada para que o momento resultante seja igual ao de MB. Isso é o mesmo que ele falar que eu tenho um equilíbrio. É o mesmo que falar que, no caso, uma coisa vai anular a outra, tá? Mas vamos lá. No caso aqui, o que é o momento exercido pela força A? É essa força que ele pediu, que eu não tenho, vou chamar de FA, pela distância OA até ali o ponto de giro. Vai ser FA vezes 0,8. Já o momento B vai ser a força FB vezes OB. Vai ser 20 vezes 2,4. Então, eu tenho que ter ali os momentos iguais. O momento de A tem que ser igual ao momento de B. Ou seja, FA vezes 0,8 tem que ser igual a 20 vezes 2,4. Que aí eu corto aqui, né? E aí você vai ter o quê? Vai ficar 3, ó. Porque 24 por 8 é 3, então 2,4 por 0,8 é só igual às casas decimais, que vai dar 3 também. Logo, a questão é bem tranquila. Você vai ter que o FA aqui, ele vai ser de 20 vezes 3, vai ser igual a 60 newtons, tá? O que vai dar, então, a letra D de dado. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos seguir, então. Próxima questão, também de 2020, do primeiro exame. Ele fala, então, assim, observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros, vamos sublinhar aqui, 9 segundos de deslocamento. Deu um gráfico aí da força com o tempo, né? O que eu vou comentar agora contigo. E nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons por segundo vale quanto? Impulso de uma força, galera. Impulso de uma força é a força que você aplica vezes o tempo de contato daquela força com o objeto. Imagina você jogando futebol, não eu, que sou uma... tristeza em qualquer esporte. Mas imagina quando você chuta e o seu pé toca a bola. Você tem uma força aplicada na bola e tem também um tempo de contato do seu pé com aquela bola. As duas coisas, dependendo, né, da intensidade de cada uma, vão, no caso, fazer o quê? Dar uma intensidade, vão impulsionar a bola e fazer com que ela saia dali com uma certa velocidade. Ou ela já vinha com uma velocidade, vai sair com uma outra nova diferente, ou ela estava parada e você ia dar um chute na bola, ela vai longe. E aí, esse impulsionamento, justamente, é que é dado por força vezes tempo. Agora, o gráfico que ele te deu aí na questão é um gráfico em que a força não é constante. Repara que ela tem uma subida, um momento em que é constante e uma descida. O que acontece, galera? Quando você tiver situações assim em física, em exatas, aliás, toda vez que você tiver que uma grandeza é dada pelo produto de outras duas, tá vendo aqui, ó, que o impulso ele é dado pelo produto de força vezes tempo. Isso acontecendo, a área formada justamente por F e T
é o que vai dar o impulso. Então, no caso como esse, a área abaixo do gráfico aqui, ó, no caso da força não sendo constante, é que vai dar justamente o impulso da força, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Para você, então, aqui no caso, ter esse impulso, basta calcular essa área que está na sua frente, que é o quê? A área de um trapézio. Aí eu preciso que você saiba calcular a área de trapézio. Você lembra? Tá? Então, repete comigo aí na sua casa. A área de trapézio é o quê, gente? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, né? Então, nesse caso, repara que a base maior ela será igual a 9. A base menor ela é igual a 3. E a altura ela é de 6 por 10 a terceira, tá? Então, a gente vai ter o quê, ó? Vai ficar, então, assim. 9 mais 3 vezes 6 por 10 a terceira, tudo isso sobre 2. Então, fica 12. 6 por 10 a terceira sobre 2, né? Aí, beleza. Você vai ter 36 vezes 10 elevado a 3, ou 3,6 por 10 elevado a 4. Porque aqui, ó, quando eu aumento o expoente na base 10, só para deixar em notação científica, né? Botar um número menor que 10 aqui na frente, acaba que eu, para compensar, ponho uma vírgula aqui no númerozinho que eu tinha antes. Então, por isso que ficou 3,6, tá bom? E isso dá exatamente o valor que está aqui na letra C, tá? Então, lembre-se de que impulso é força vezes tempo, tá? Cuidado, trabalho é força vezes distância, impulso é força vezes tempo. E que aí, nesse caso, não sendo algo constante, a área que vai te dar o valor calculável aí na questão, tá bom? Sempre direto e reto assim são as questões da UERJ, só que eles acabam abrangendo tópicos que, de repente, um ou outro no Enem você deixaria de lado, né? No Enem você sabe que tem uma gama de assuntos que são mais cobrados, o que na UERJ ele vai pegando aqui e ali fórmulas que você, de repente, estaria deixando de lado no Enem e pode já chegar aqui despreparado e acabar esquecendo. Então, a minha função aqui hoje é, por meio de questões, te deixar ligado para você não cometer esses moles. Tá bom, queridão? Mas antes disso, lembra de passar no nosso site, que é o fabricad.online. Usa o cupom FABRICAD10 para que você tenha 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos da área civil, ou seja, Enem ou medicina, beleza? Tá? Então, para qualquer um desses dois planos, você aí usa esse cupom FABRICAD10, que ele vai te dar 10% de desconto para você já largar vitorioso e com a vantagem, tendo aula com os melhores professores aqui do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, não pareço essa cara de novinho, né, de ninfeto, mas eu trabalhei 20 anos num dos maiores cursos aqui do Rio, que eu não vou falar, não tem treta, mas é só para não fazer merchan de graça. Se me pagarem, eu faço merchan, que eu sou mercenário, tá? Vamos lá. Brincadeira. Isso aqui é do simulado UERJ, que às vezes a UERJ, quando muda um pouquinho o esquema de prova dela de um ano para o outro, eles lançam um simulado para os alunos terem melhor noção de como que vai ser a prova. Afinal de contas, o UERJ, o FRJ, essas instituições, eles geralmente pensam também na galera que não faz cursinho nenhum. Então, eles lançam no site deles algum simulado para o aluno ter uma vaga noção do quanto que aquelas mudanças de edital da época iriam mudar alguma coisa na prova ou não. No caso aqui em Exatas, nesse ano não mudou absolutamente nada, por isso que eu estou usando aqui questões desse modo também, que vai servir para você da UERJ também para a prova do bombeiro, tá? Não estou esquecendo, para a prova do bombeiro não. Tudo que eu estou falando aqui serve para ambas as provas, beleza, gente? Então vamos lá, vamos ler juntos aqui.
Questão 35. Um bloco de massa M desliza sem atrito, sublinho sem atrito, acostume-se a sublinhar, o que é muito importante para não passar desapercebido, sobre uma superfície, passando sucessivamente pelos pontos A, B, C e D, conforme indica o esquema, sendo MA, MB, MC e MD. A energia mecânica nos pontos A, B, C e D, a relação entre elas é... Galera, se eu não tenho atrito, eu automaticamente tenho conservação de energia. Cuidado para não confundir dois conceitos que são o quê? Uma coisa é trabalho da força resultante. É o trabalho exercido por todas as forças que atuam sobre o objeto. Isso é a variação de energia cinética. Mas quando eu falo de trabalho da FAT, aí é a variação de energia mecânica. Então, olha como você tem aqui justamente duas coisas que confundem. Porque quando eu estou falando da força resultante, todas as forças, né? Você poderia pensar que envolve a variação também de todas as energias, que no caso é a mecânica, mas é o contrário. Quando eu estou falando do trabalho da FAT, o que vai variar é a energia mecânica. Quando eu estou falando do trabalho da resultante, o que vai variar é, no caso, a energia cinética. Como no caso aqui, gente, eu não tenho atrito, tá? A ausência de atrito quer dizer que o trabalho da FAT é igual a zero. Se o trabalho da FAT é igual a zero, bebê, ô neném, isso quer dizer, então, que a energia mecânica se conserva. Se a energia mecânica se conserva, então, automaticamente, eu tenho aqui a letra D, tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguir, então. Essa questão é boa, hein? Essa aí pode botar um asterisco, pode botar a sua caneta colorida, que denota o quanto, no caso, essa questão é importante. Vamos lá. Uma força F constante, sublinho constante, atua igualmente em 4 corpos distintos, de acordo com o esquema a seguir. Observa na tabela as massas dos corpos, além dos coeficientes de atrito entre cada um deles e a superfície de apoio. O corpo que apresenta maior aceleração é... Então, minha gente, olha só, quais são as forças envolvidas aqui? Vamos marcar as forças. Eu tenho a F, eu tenho para trás aqui a força de atrito, né? Tá se opondo aqui, né? A tendência de movimento do objeto, ou seja, já está em movimento. Ele não falou se é atrito estático ou cinético, bom, não interessa, tá? Mas tem aceleração, né? Então tem que ser cinético, né? Já está em movimento. Você vai ter aqui, no caso, uma normal e um peso. O que acontece, né? Como eu tenho aceleração, como ele fala, a resultante, vou sair da frente, a resultante, então, tem normal, peso, a F e a FAT. Então, no eixo aqui horizontal, na horizontal, o que vai acontecer? Eu tenho, no caso ali, que a F menos a FAT vai ser igual a massa pela aceleração, tá? Só que sabemos que FAT é a mesma coisa que o quê, gente? FAT é a mesma coisa que coeficiente de atrito multiplicado pela normal. E a normal aqui, é justamente igual ao peso do equilíbrio. Então, fica μ vezes o peso. Fica μmg, tá? Então, você vai ter o quê? Que F menos μmg vai ser igual a m vezes a. Como eu quero alguma coisa envolvendo a aceleração, galera, o ideal é nessa equação que surgiu isolar o valor dela na expressão. Essa é uma questão mais técnica pelo que vocês estão vendo, né? Então, a gente vai ter o quê? Vamos dividir ambos os lados pela massa. Ou melhor, vamos passar a massa por outro lado, dividindo. Como diria um colega meu de trabalho que tinha uma piada dessas, tchau fettuccine, tchau ravioli, para simplificar,
cortar as massas. Então, o A fica F sobre M. Nossa, que piada horrível, né? Então, o A fica F sobre M menos μmg sobre M. Só que o M vai cortar. Fica F sobre M menos μ vezes G. Então, gente, o que acaba acontecendo aqui? Você vai ter o seguinte, tendo então, no caso, isso daqui, ó, aí vai acontecer o seguinte, ele quer saber o corpo que apresenta maior aceleração. O corpo que apresenta aqui a maior aceleração vai ser de forma que eu tenho o que aqui? Vou ter que testar, né? Repara, galera, o seguinte, né? Ele, ao mesmo tempo, em cada questão, em cada item, ao mesmo tempo que ele mexe na massa, que ele vai dobrando, triplicando, quadruplicando, ele vai fazendo o contrário com o coeficiente de atrito. Ele vai dividindo. O fator que ele usa para multiplicar a massa é o fator que ele usa para dividir o coeficiente de atrito. Então, por exemplo, no item 1 não vai ter muita diferença. O item 1 é justamente o que eu já tenho aqui. A massa é m e o coeficiente de atrito é μ. Mas se eu vou para o item 2, aí você vai ter que a aceleração vai ser dada por F sobre a massa, que no caso é 2m, e no lugar do μ, que é esse aqui, ó, tem que entrar o coeficiente de atrito da situação, que é o μ sobre 2. Só que aí a dificuldade algébrica do cara que pode imperar, né, minha gente? Que olha só, vai ficar F sobre 2m menos μg sobre 2, ó. Esse 2 se botar na frente, se você reparar bem, essa expressão aqui é exatamente 1/2 vezes F sobre M menos μg. Isso aqui, galera, é a metade da aceleração do primeiro caso. Então, ela está diminuindo. E como ele vai trocando depois para 3m μ sobre 3, para 4m μ sobre 4, o que vai acontecendo é que a aceleração vai ter caindo cada vez mais. Se você não perceber isso na questão, você vai ficar fazendo conta atrás de conta e perdendo tempo para finalmente ver qual é a maior aceleração. E me responde, por favor, na sua casa, pausa e pensa. Qual é a maior aceleração que eu tenho aqui? A número 1, isso. Porque da 2 em diante, assim como eu mexi aqui no segundo caso e eu tenho a metade da aceleração original, né? Isso aqui, gente, olha só, repara. Vou chamar de aceleração 2. A aceleração número 1, ela está aqui dentro. Isso aqui é exatamente a metade da aceleração número 1. A aceleração 2, ela é a metade da aceleração 1. Tá? Então, o corpo que apresenta maior aceleração, no caso, vai ser o número 1 da letra A. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir, galera. Questão muito legal essa. É aqui é 2019, o primeiro exame. Questão 41. Numa mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Após aí vem um gráfico, né? Tá aí, você da frente, vem o gráfico daí, e após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilogramas por segundo é igual a quanto? Gente, essa questão confundiu muitas pessoas porque o cara ficou pensando, primeiro, tem gente que não lembra o que é a quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma grandeza dada pelo produto massa vezes velocidade. Sempre que você esquecer, pensa assim, alguém aponta uma arma e te dá um tiro. Lembra o que é esse? Quando o pai está treinando a menininha, né? Aquela cena bizarra, né? Pum, né? A garota jogada longe, né? Tá com colete, prova de baixo, claro. Mas o impacto que ela sente, mesmo com colete, tem uma dor ali, tá? A bala é pequenininha, mas a velocidade com a qual aqui eu toco o colete, na Hit-Gel, né? O nome Hit-Gel, né? É bem alta. Então ela vai sentir um certo impacto. Se você for atropelado por um elefante, olha a comparação, você também vai sentir um certo impacto, que dependendo da velocidade da bala e da velocidade e da massa do elefante, podem ser o mesmo impacto. Isso pode acontecer. Só que uma bala pequenininha, com alta velocidade, e outro um elefantão, numa alta massa, mas com uma baixa velocidade.
A quantidade de movimento vai justamente medir isso, tá? Qual é o potencial impacto que você pode ter caso, por exemplo, aquele corpo se choque contra você e tenha velocidade interrompida, por exemplo, tá? É uma grandeza dada de tal maneira que o que importa mesmo para os físicos é a variação. O que importa mesmo é do quanto que aquilo está variando. Mas se eu quiser medir a quantidade de movimento na chincha, isso vai ser dado pelo seguinte, ó. Vai ser dado por Q igual a M vezes V. Então, isso é que é a tal quantidade de movimento. Todas as unidades estando corretas, você vai ter a sua massa sendo dada em quilos e a velocidade em metros por segundo, ok? E aí, quando eu tenho conservação da quantidade de movimento, eu digo que o que antes é igual ao que depois, ou seja, quando eu tenho duas bolinhas se chocando, quando você está lá num jogo, por exemplo, numa mesa de bilhar, quando você tem uma colisão entre carros, se eu não tenho forças externas agindo, se eu tenho, no caso, um choque, tá? Dependendo do tipo de choque, você pode ter que a energia envolvida no choque, a energia cinética, se conserva ou não. Mas eu não tendo forças externas, eu terei sempre a quantidade de movimento se conservando. Então, tenho lá dois carros. Estava um carro com uma velocidade de 2 metros por segundo, baixo, né? E outro com 3 metros por segundo. Aí eu vou calcular a quantidade de movimento de cada um deles. Massa vezes velocidade e massa vezes velocidade. Quando eu somar esses valores e for comparar com o cálculo feito ao final, o cálculo inicial, a soma, tem que dar a mesma soma no final, mesmo que para cada carro a velocidade depois da batida não seja mais a mesma. Mas a soma do produto, massa vezes velocidade, terá que ser a mesma. Não entendeu? Eu vou escrever aqui, tá? Você vai ter o quê, ó? Entendi fucking nada. Olha só. Você aqui numa colisão, na ausência de forças externas, você tem que o que antes, a quantidade de movimento antes é igual a depois. Ou seja, massa do corpo A vezes velocidade do corpo A mais massa do corpo B pela velocidade dele será igual a massa de A por V' mais massa de B por VB'. Bom, só que as massas são todas iguais, né? E aí você pode falar assim, ele quer a quantidade de movimento total após a colisão. Só que após a colisão é igual a antes da colisão. E aí, então, se eu quero medir uma coisa, eu posso olhar para outra que dá no mesmo. Medir a quantidade de movimento depois, após a colisão, é a mesma coisa que medir antes da colisão. E isso é fazer cada massa multiplicada pela sua velocidade original antes da batida. E isso está no gráfico, as velocidades estão no gráfico. Só toma cuidado com um detalhe, gente. Para tá tudo no SI, é a pressa. Para tá tudo no SI, você repara que a massa tem que estar em quilos, tá bom? E aí, ó, é dada em gramas. Então, vamos pegar e vamos tomar cuidado que essa massa de 140 gramas vai virar uma massa de 0,14 quilos. Então, eu terei aqui, ó, que o que depois vai ser 0,14 vezes 10 mais 0,14 vezes 6. Se eu quiser, eu boto 0,14 em evidência. E aí, esse aqui depois, ó, vai ser dado por 0,14 vezes 16. 0,14 por 16, galera, vamos fazer aqui a conta rapidinho, né? Voltando ao tempo da dona Teteca. 6 por 4, 24. Vai ficar aqui, 2,24, né? 2 casas decimais, 2,24. Beleza. 2,24 quilogramas metros por segundo, tá bom? Que é justamente aqui a letra D de dado, tá?
Então ele faz essa pegadinha para a questão parecer muito mais difícil do que aquilo que ela realmente representa. Cuidado, tá bom? Vamos seguir. Ah, agora falando em resistor, meu amigo, aí começa o trem de muita gente, né? Questão da 45 do EQ 2019, primeiro exame. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Observa os esquemas. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Então, olha só, galera. Quanto no caso aqui, lembra da lei de Ohm? Como é que era, né? Era I igual a U sobre o REC. O REC, gente, ele é apelido para resistência equivalente. Ele é quando eu substituo nesses desenhos malucos que eu tenho aí, tem um jeito de fazer, tem a associação em paralelo, tem a associação em série. Então, tem um jeito de pegar esse bando de resistores e substituí-los por um só. Na indústria, geralmente se faz isso. Por exemplo, um exemplo bem tosco. Quando você pega um PlayStation, sai agora o 5. Você já sabe que daqui a pouco vai sair o PlayStation 5 Slim, porque eles vão dar um jeito de miniaturizar a placa componente do aparelho de forma a reduzir custo e tudo mais, né? Que já vem com custo alto, por causa também do pessoal querer, né, ganhar a graninha deles para o pessoal entusiasta, mas depois, com o tempo, dá para realmente baratear o custo lá na linha de produção, diminuindo a placa, usando menos componentes, trocando, sei lá, de repente, 5 componentes por um que vai fazer a mesma coisa. É porque, às vezes, na pressa do projeto, né, nada sai perfeito de cara, e depois você vai aprumando, vai melhorando, e por aí vai. Por isso que existe o tal do resistor equivalente, tá? Só para você saber mais ou menos na indústria, nas exatas, para que ele serve. Agora, aqui então, o que vai acontecer? Como eu tenho a mesma DDP em cada um dos circuitos, eu tenho que me ligar que a corrente de menor intensidade, né, já que a DDP aqui de cima é constante, a corrente de menor intensidade vai surgir quando tiver um REC que seja o maior possível. Quanto maior a resistência equivalente, menor será, no caso aqui, a corrente, tá? Então, vamos ver aqui em cada um deles qual que vai ser, no caso, o maior REC, tá bom? Então, maior resistência equivalente, já que o é constante, na menor intensidade da corrente. Bom, o que acontece então aqui, gente? Olha só. Primeiro aqui, ó, eu tenho 4 resistores em paralelo. Toda vez que eu tiver uma mesma quantidade de resistores iguais em paralelo, divide o valor de um deles pela quantidade. Então, aqui direto, como são 4, vai dar R sobre 4. Toda vez que eu tiver vários resistores de mesmo valor em paralelo, eu pego o valor de um deles e divido por quantos eu tenho, tá bom? Vamos lá. No próximo aqui você vai ter o quê? Aqui ele já começa a misturar, né? Eu tenho 3 trechos, onde cada um deles eu tenho 2R, né? São 3 trechos de 2R que estão em paralelo. Então, é como se fossem 3 resistores iguais a 2R iguais em paralelo. Então, pega e divide por 3. Então, isso aqui vai dar 2R sobre 3. Senão, você vai demorar muito fazendo essas contas, tá? Agora, você pode também ter a chamada associação mista, galera. Você tem aqui no de baixo o seguinte, ó. Você tem um R em paralelo contra o R. Como são iguais, eu vou dizer que dá R sobre o 2. E sobra outro R do lado. Deixa eu escrever esse 3 aqui à direita para ajudar vocês. Então, você vai ter aqui, ó, um R sobre o 2 em série contra o R, tá? E resistores em série, eu sei que o valor final do REC deles é a soma, dando então aqui 3R sobre o 2, tá bom?
Aí vem agora o número 4. O número 4 ele fala o quê? Eu tenho então aqui em cima 3R. Eu estou somando porque eles estão em série, galera. Como é que eu sei que eles estão em série? Quando eles estiverem dentro de uma mesma linha, grudado um direto, onde um termina, o outro começa, a bundinha de um encaixa na cabecinha do outro, isso vai ser uma sequência de resistores em série. Aí você vai somando os valores. Quando eles estiverem em trechos em paralelo, né? Quando você observa que a corrente, também posso ver assim, se subdivide para passar por cada trecho, aí cada trecho eu considero como sendo um trecho em paralelo ao outro. Então eu tenho de 3R lá em cima, em paralelo com de 2R embaixo. Aí aqui eu não vou bisurar tanto não. Para dois resistores em paralelo, você pode falar o seguinte: que o REC será dado pelo produto sobre a soma. Então, vai dar 6R sobre 5, tá? Então, olha só, galera, o que acontece aqui? O primeiro R deu 0,25. O outro deu 2R sobre 3 é 0,66666, né? Oh, meu Deus, esse número aí, sei não. Tá? E aí o outro aqui deu 1,5, né? Que é 3 sobre 2. Tá a mesma cor. E o outro deu 6 por 5, que é 1,2. A nossa busca aqui é pelo maior REC, pela maior resistência equivalente. Isso aconteceu no verdinho ali, ó, que deu 1,5, bebê, tá? Então, isso significa que a nossa resposta será a de número 3, letra C de nádegas. Think about, porque eu falei nádegas, tá bom? Tá legal? Eletrodinâmica e eletrostática, principalmente eletrodinâmica, que é a parte de circuitos, são assuntos muito importantes, tanto para o Enem, quanto para o UERJ e, claro, para o Corpo de Bombeiros. Estude isso, ainda revise isso durante a semana, galera, que isso é muito importante, tá bom? Vamos seguir agora. Próxima questão, então, aqui, ele fala assim, que é 2017, o primeiro exame. Analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um material C em função da temperatura θ. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius em calorias é igual a quanto? Então, essa questão não tem mistério. Ele não está pedindo conversão de caloria em joules. É só você perceber o quê? Aí você tem que estar ligado naquele bizu, no pulo do gato, no The Jump of the Cat, que eu dei em algumas questões atrás. Você está vendo que o gráfico é representado pelo quê, galera? É representado, no caso aqui, por uma quantidade de calorias por grau Celsius. Se eu tenho caloria por grau Celsius, vamos raciocinar. E eu quero descobrir algo em calorias. Se eu multiplicasse isso aqui por grau Celsius, vamos pensar numa análise dimensional. Vamos pensar no que acontece com a unidade. Você concorda que uma coisa cortaria com a outra? Mas eu estou multiplicando, não estou? O que eu falei aqui em exatas, o que eu falei aqui em física significa precisar multiplicar duas coisas para obter uma terceira, quando eu tenho um gráfico. Precisar multiplicar duas coisas quando eu tenho uma terceira, quando eu tenho um gráfico, é o quê? Apelar para isso, para a área. Isso é você apelar para a área. Então, essa área que está aqui do meu lado é a que vai me dar justamente o valor em calorias até chegar a 50 graus Celsius, como ele pediu. E é um trapézio deitado, né? A base menor é 20. A base maior é 40. A altura é 50. E aí você vai ter o quê? Que a área será base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou seja, 40
mais 20 vezes 50 sobre 2, tá? Bom, 40 mais 20 é 60. 60 por 2 dá 30. 30 vezes 50 dão 1.500. 1.500 calorias. Você que aí vai comer barrinha, você que quer ser um cara fit no ano de vestibular, acho muito engraçado, né? Quando se dá uma sala de vestibular, aquelas 200 cabeças, né? A galera lá da frente, né? Tipo, tá preocupada em engordar no ano de vestibular. Aliás, o pessoal começa a fazer aquelas promessas. Assim que eu passar, eu vou molhar todo dia. Assim que eu passar, não sei o quê. Aí fica lá comendo Nesfit, né? Pacote de biscoito Nesfit. Não temos propaganda, nem merchan, nem contrato com o Nesfit, tá bom? Acho que você pergunte. Tá, então, continuando a piada, o pessoal fica comendo Nesfit, mas come 3, 4, 10 pacotes numa aula de um tempo. Vai adiantar para caramba. Pode ter certeza. E o pessoal também que lá saca escondidinho o Red Bull, né? Quem sou eu pra falar? Que quem me conhece sabe que eu sou meio viciadinho nisso, tá? Mas, pô, cara, cuidado com essas paradas pra não estragar o teu organismo e não chegar todo ferrado no dia da prova ou se ferrar na vida mesmo, tá? Não faça como eu faço. Faça o que eu falo pra se cuidar, que é o melhor que você faz, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, aqui é 2017, o primeiro exame. Questão 43. Um sistema é constituído por 6 moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe que na régua estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que certo ponto da régua atinja a extremidade da mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. Galera, então aqui temos justamente a matéria chamada de equilíbrio, de equilíbrio dos corpos extensos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Isso envolve momento de uma força de novo. Só que envolve o quê? Esses momentos se equilibrando. Tem uma tendência da barra girar de um lado e uma tendência dela girar do outro. E se as tendências forem iguais, elas se anulam e a barra não faz nada. Imagina você com seu amigo lá no parque brincando na gangorra. Dependendo do peso de cada um e de onde cada um estiver sentado, a gangorra vai ficar lá paradona e nada acontece. Você lá com cara de xaxim olhando para a cara do brinquedo, né? Pois é, não tá acontecendo nada. Tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Ele quer apoiar de um jeito que ele bote. Se eu contar aqui, né, um desenho, cuidado para não contar errado, são 5 moedas de um lado e uma moeda do outro. Ele não me deu o peso das moedas, mas o que ele fala? Que as moedas são idênticas. Isso é para você considerar que elas têm a mesma massa, consequentemente o mesmo peso. E em algum momento, né, Deus é pai, quer dizer que eu vou botar alguma letra aí para o peso e para a massa, e em algum momento eu vou acabar cortando esses valores de um lado e do outro, tá bom? Vamos ver então aqui, ó. Então o que acontece? Você vai ter aqui o seguinte. De um lado eu tenho 5P. Do outro eu tenho P. Aí, galera, o que acontece? Eu tenho um certo ponto de equilíbrio, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de X, que na verdade ele vai pegar esse conjunto e vai empurrar de forma que aquilo começa a sair... Opa, agora vem a dificuldade. Tá. De forma que isso começa a sair para fora da mesa, tá? Então vai chegar uma hora que vai estar uma parte fora da mesa e uma parte apoiada nela ainda. Imagina só que tá um negócio assim, ó. E é justamente isso que ele quer saber. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que certo ponto da régua atinja a extremidade da mesa num dado ponto. Esse ponto está representado por qual número? Vamos fazer o seguinte, como eu sei que no total, né, a distância é 6, né, porque as distâncias têm todas o mesmo valor.
Então, vamos falar aqui no total. A distância é 6, né? E que aí aqui eu tenho uma distância igual, ele quer saber a distância. Bom, o ponto ele começa a ser numerado pela esquerda, então vamos chamar aqui, sei lá, de y. E aqui é tudo que é 6 menos y, tá bom? E esse é o ponto de apoio. Então, geralmente, os momentos numa questão de equilíbrio são calculados em relação a um dado ponto de referência, que é um ponto em torno do qual a barra pode vir a girar. Se ela está apoiada na quina da mesa, o ponto em torno do qual aquilo pode começar a girar ou não é justamente naquela quina da mesa. Então, em relação a ele que eu vou calcular os momentos. E você lembra como que se calcula momento? É força vezes distância. Distância até o ponto de apoio. Então, eu tenho que o momento aqui dessa força 5P vezes y, né? Que é a distância até esse ponto x, tem que ser igual a essa força que é só P, pela distância dele até aquele ponto de apoio, que é 6 menos y. Mas foi como eu falei, esses P's vão acabar se cortando. E aí, o que vai sobrar? Ó? Você vai ter que 5y é igual a 6 menos y. Passa o y para o outro lado, fica 6y é igual a 6, e aí você vai ter que o y é igual a 1, tá? Então, minha gente, isso aí significa que você tem que estar ali apoiado no ponto 1 ali da régua. Você não vai andar tanto, né? Vai dar um pouquinho, vai estar aqui, ó, tá? Para que esse equilíbrio seja dado da forma como ele pediu, tá bom? Então, isso vai ser, no caso, a letra D. Beleza? Fui classificado para a IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fábrica D, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fábrica D. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023... o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fábrica D. Seguindo, gente. 2017, segundo exame. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância, em calorias por grama, é igual a quanto? Então, olha só, galera. Ele quer saber aqui novamente qual é o... Novamente não, né? Ele quer saber aqui, né? Tô noiado, né? O calor latente de fusão, ele quer saber quanto é que ele vale. Uma coisa é o calor latente de fusão. Calor latente de fusão é aquele calor necessário, no caso, para que o objeto mude de estado, por exemplo, de líquido para gasoso, de sólido para líquido. E num gráfico que denota o comportamento da substância ao longo do aquecimento dela, que vai mostrando quanto de calor ela vai recebendo para mudar ou não a temperatura, eu sempre saberei que o ponto onde está ocorrendo a mudança de estado é o ponto onde eu tenho uma plataforma, ou seja, um gráfico horizontal. Porque durante a mudança de estado físico de um objeto, né, tem umas exceções aí, que é como tem mistura, isso, aquilo, mas não vou entrar nesses casos, mas, em geral, durante a mudança de estado físico, a temperatura fica constante, ok? Então, se você olhar no gráfico, tá, você está vendo que ali, ó, justamente nos 50 graus Celsius, é que eu teria, inclusive, a temperatura de fusão. Se ele tivesse me pedido a temperatura de fusão, quanto é que é? 50. Mas não foi essa a pergunta. Ele quer saber qual é o calor latente de fusão. Qual é o calor fornecido, no caso aí, durante... Qual é o L, na verdade, né? Para que isso aconteça. Você vai ter um calor, no caso aqui, uma quantidade de calor fornecida, tá? Que é dada por Quimel. Algumas pessoas me perguntam, como é que você sabe que ele quer o Q
e não quer o L, ou quer o L e não quer o Q? É pela unidade, galera. Se fosse só o calor, calor, calor mesmo, ele perguntaria em calorias. Se fosse o calor latente de fusão, né, é em caloria por grama. Às vezes o enunciado vem meio truncado, mas pela unidade você sabe do que ele está falando, tá? E aí, beleza, né? Você tem que, durante a fusão, que é todo esse retângulo aqui, o calor vai de 300 para 1000. Ou seja, a quantidade de calor envolvida aí é de 1000 menos 300, é de 700 calorias, tá? E aí eu vou usar a fórmula do Quimel, Q igual a ml. Fica 700. Não precisa passar para quilos, cuidado. Calorimetria é uma das poucas matérias em que a maioria das fórmulas vai usar a massa em gramas mesmo. Então, olha, cuidado para não fazer confusão. Olha que a unidade é enunciada em caloria por grama, não é por quilograma. Então, ele já me dá que a massa é 10 gramas e assim eu a usarei, tá? Vai ficar 10 vezes R. Aí pronto. Eu estou dividindo 700 calorias por 10 gramas. Então, você terá 70 calorias por grama, o que vai ser justamente a letra A, tá? Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Seguindo então aqui, tá? Hoje é o dia. 2016, primeiro exame, questão 39. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Então, ele dá o material, ele dá a velocidade inicial, ele dá o tempo de queda. Vou te passar aqui o bizu, vou te passar a visão. Grande parte disso aí tá falando à toa, você não vai usar para nada, sério, tá? O que acontece aqui? Ele quer a relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como meu amigo, minha amiga. Material, não interessa para nada, tá? Velocidade inicial, também para nada. Então, o que você vai aí precisar? Só do tempo de queda e da altura da qual eles caíram. Por quê? Imagina que você está lá do alto de um penhasco, pronto para arremessar lá do alto a invejosa, famosa cobra, jabiraca, surucucu, pessoa que te inveja, aquela mulher que cobiça o seu homem, e você quer atirá-la de um precipício. Ai, que horror, professor Fortão. E aí, ó, você vai fazer um lançamento horizontal da jabiraca. Ela vai caindo aqui obliquamente no formato que você já deve saber que é uma parábola, que a nossa aluna na parte teórica aprendeu isso. E aí, a jabiraca, a cobra, a cascavel, a peçonhenta, a nazarenta, o que acontece? Ela vai ter uma distância aqui horizontalmente medida, chamada de alcance, que é o quanto lá na frente, em relação horizontal, ela vai ter caído. E tem a altura de queda. Que no caso como aquele fala, pelo jeito, é da... Não, bem, acha uma mesa, né? Eu estou já aqui, já pegando, já tornando mais trágica a coisa, mas penhasco, mesa dá no mesmo. Existe uma altura que é a mesma altura, porque é a mesma mesa. E quando você vai estudar esse movimento, você geralmente o divide em duas partes. Uma parte que é uma parte horizontal, que é onde tem o alcance, onde eu não tenho nenhuma aceleração agindo, e uma outra parte que é a parte vertical, que é onde eu tenho a gravidade, onde a aceleração que age é a da gravidade. E repara que a velocidade que eu tenho inicialmente é uma velocidade inicial apenas no eixo x. Ali, se eu olho para o eixo x, ó, eu tenho uma velocidade inicial que vai ser constante toda a vida, tá? E eu tenho no eixo y uma velocidade inicial que é zero. Porque, na verdade, eu não tenho uma velocidade na vertical. Por isso que é lançamento horizontal. Você lança com a velocidade apontando horizontalmente à frente. Isso quer dizer que eu tenho uma queda livre no eixo y. E como que é a equação da queda livre, gente? Fala para mim. Dá orgulho ao seu pai e sua mãe agora. Grita agora em casa.
H igual ao meio de GT2. H igual a GT ao quadrado sobre 2. Eu nem precisaria fazer mais conta nenhuma a partir daqui. Repara aqui, eu tenho a participação de alguma coisa relativa ao material do coefeito, né? O objeto, a massa entra, por exemplo, na equação? Não. Então isso não serve de nada se eu quero o tempo. Eu tenho a participação de velocidade inicial. A velocidade inicial ela entra para o cálculo do alcance. Não pediu isso? Então isso aqui está fora. Repara que o tempo de queda, gente, só depende, no caso aqui, realmente da altura e da gravidade, né? Vai que uma questão psicodélica faz um lançamento na Terra comparando com outro na Lua. Aí as gravidades serão diferentes, mas não é o caso aqui. Então aqui, só de olhar para o que eu tenho, eu já percebo que os tempos de queda são os mesmos. Oh my God, sério? E eu estava aqui pensando que a questão é mega complicada. Pensei que fosse coisa da NASA? Não. Se você quiser passar o 2 para o outro lado, quiser aqui passar o G para o outro lado, vai dar 2H sobre G, vai dar que o T é a raiz 2H sobre G, beleza, tá? Aí você também vê uma expressão, mas independentemente disso, já dava para saber que os tempos eram os mesmos, tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos seguir. Questão 2015, primeiro exame, 43. Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 por 10 a menos 2 metros cúbicos, a uma pressão de 140 atm e sob temperatura constante. O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação, a pressão atmosférica de 1 atm, é aproximadamente igual a quanto? Vamos voltar? Então, olha só. Eu tenho inicialmente que aqui o tanque tem 1,42 por 10 a menos 2 metros cúbicos, a uma pressão de 140 atm, e o volume em ar, então tem outro volume que ele quer saber, o volume final. Então, eu tenho pressão inicial, volume inicial, e pressão final e volume final. E aí, no caso, a temperatura ele disse que é constante, né? Se eu tiver um T0, seja lá quanto for isso, isso vai ser igual ao T final. Só escrever então T0 igual a T, né? Bom, galera, isso é a famosa equação do Pivot-Povetó. Você vai escrever o que então aqui, ó? Você vai ter que P0 V0 sobre T0 é igual a PV sobre T. Aí tem algumas pessoas que pegam e acabam escrevendo variações dessa fórmula. Umas só com P e V, outras só com P e T, mas, gente, é a mesma coisa, porque quando tem temperatura constante, a temperatura se corta de um lado do outro. Quando tem o V constante, aí o V se corta de um lado do outro. Nesse caso, o que vai cortar é o T, né? Corta aqui, passa a faca, olha a faca, corta aqui, e você vai ter o quê? Ó, isso aqui só o pessoal da velha guarda entendeu, né? Grande Patrick do Zorra Total. Programa mais queimado do face da Terra. Aí, falei demais. Então, você vai ter o quê? Ó, P0, V0. E aí, gente, assim, como eu estou numa igualdade, existe uma grande preocupação do pessoal se vai usar a pressão em ATM, se vai usar em outra unidade. Cara, numa igualdade, desde que a pressão esteja numa unidade de um lado e também na mesma do outro, e isso vale para a temperatura e vale também para o volume, não tem problema. Vai tudo sair de boa, tá? Então, vamos lá. Então, claro, a temperatura tem que ser em Kelvin. Minta, a temperatura tem que ser em Kelvin. Mas para os outros, estando tudo na mesma unidade, tá de boa. Então, tipo, a pressão está em ATM, o P0 e o P final também. Então, fica 140 ATM vezes 1,42 por 10 a menos 2 metros cúbicos, que é o V0, igual a 1 ATM vezes V. Eu estou fazendo questão de escrever aqui, no caso, a unidade para você ver que realmente não tem problema, não tem BO, porque você vai cortá-la. E aí o que vai acontecer?
você vai ter que o V vai ser igual a 140 vezes 1,42 por 10 a menos 2, tá? Esse 10 a menos 2, gente, já é a mesma coisa que dividir por 100, né, galera? E esse dividir por 100 eu posso aqui, ó, fazer simplesmente o quê? Aplicar essa divisão por 100 aqui no 140. Tá? Porque aí já fica mais fácil de enxergar a continha que está sendo feita. Então, fica 1,4 por 1,42. Ó, 1,42 por 1,4, quanto é que vai dar isso? 8, 16. Vai ficar 2, 4, 1 aqui. Vai dar 1,988, né? E no caso, metros cúbicos, porque aqui também estava em metros cúbicos, então o outro lado sai na mesma unidade. É um valor aproximado, mas isso aí está bem próximo, está escancarado, que é um valor, galera, bem próximo o quê? Bem próximo a 2. Então, resposta, letra C, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Próxima aqui, questão 2015, primeiro exame, questão 38, ele fala assim: admita uma colisão frontal totalmente inelástica. Esse totalmente inelástica salva vidas. Isso é muito importante, tá? Saber se a colisão é elástica ou inelástica é importante para a questão. Entre um objeto que se move com velocidade inicial V0 e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com a mesma massa. Nessa situação, a velocidade com a qual os dois se movem após a colisão equivale a... Gente, olha para cá, olha para o tio. Colisão totalmente elástica, ela tem conservação da energia cinética. Conservação da energia cinética só ocorre quando a colisão é totalmente elástica. Não é o caso aqui. E na inelástica, na totalmente inelástica, é aquela onde, por exemplo, você tem um engavetamento. Um carro bate no outro e gruda e vai junto, tá? Pensa sempre que na inelástica é a parte mais romântica das colisões. Eles se juntam e formam apenas um ser, ok? Então, toda vez que você fala em inelástica, significa que eles vão seguir no final juntos e acaba o quê, gente? Se eles seguem juntos, onde o boi vai, a vaca vai atrás, né? Nossa, esse é um ditado muito estranho, né? Mas, tá? Significa o quê? Que eles vão com a mesma velocidade. Então, aqui, ó, você vai ter o quê? Na colisão elástica, totalmente elástica. Tem também um lance com o valor de um E, né? Que é um coeficiente de restrição, mas eu não vou falar sobre ele agora aqui, não. Mas na colisão totalmente elástica, eu tenho uma conservação da energia cinética antes e após o choque. E na colisão totalmente inelástica, que é o caso da questão, esse é o caso, então, galera, em que a gente vai ter, no caso aqui, a máxima possível dissipação de energia cinética, ou seja, a maior perda possível de todos os jeitos. Tem lá dois carros, né? Eles podem bater de várias maneiras diferentes. A batida que vai dar a maior perda possível de energia cinética é quando tiver uma colisão inelástica, tá? Então, olha só, aqui no caso, o que importa a você agora é saber o seguinte. Eu tenho o caso antes, em que eu tenho o quê? É um objeto que se move com velocidade inicial V0, e outro que está inicialmente em repouso. Paradão, tá?
eles vão bater, vão colidir e vão seguir juntos após o choque. Com uma velocidade que eu vou chamar de Vzão. Então, aqui tem massa M, aqui tem massa M, e aqui tem massa 2M, tá? Bom, então, como eu falei, você, independentemente do tipo de choque, eu estou vendo se a energia cinética se conserva ou não, mas a quantidade de movimento estará se conservando, ok? Porque o sistema que eu considero é o formado pelas duas bolinhas, tá? Força externa tem alguma outra força que não é a de contato de uma na outra agindo. Ah, mas o contato de uma na outra não é força externa? Não, porque eu estou considerando que o sistema são as duas bolinhas. E nas duas bolinhas eu tenho uma ação e reação. Essa encosta nessa e essa aqui encosta naquela, tá? Então não tem nenhuma força envolvida. Se para você é confuso e a física para você é confusa, é só você lembrar que conserva essa porcaria que você sempre será feliz, que é muito difícil numa questão como essa de EQ, cair um caso em que isso não aconteça. Então você vai ter o que, galera? Você vai ter aqui, ó, aqui, o que antes é igual ao que depois, e aí fica mv0 mais a outra massa vezes rosca menos zero, e lá no final são as duas com uma só de massa 2m com velocidade v grandão. Então tenho mv0 igual a 2mv, que aí o m vai cortar, fica v0 igual a 2v, e aí eu jogo isso aí para a direita. Então você vai ter que vai ser a metade do V0 original, ok? Que dá a letra A de Outback, lugar que eu adoro comer. Minha salada Caesar, né? Você vai ao Outback para comer salada Caesar, seu pela saco, vou. Todo mundo pedindo batatinha e eu, a desagradável, pedindo salada Caesar e pedindo o meu sorvete no final. Last One, 2015, primeiro exame, tá acabando, né? Vamos lá, galera. Questão de hidrostática para a gente fechar com chave de ouro. Considere um corpo sólido de volume V. Ao flutuar em água, o volume de sua parte submersa é igual a V sobre 8. Quando colocado em óleo, esse volume passa a valer V sobre 6. Com base nisso, conclui-se que a razão entre a densidade do óleo e a da água corresponde a quanto? Então, tem duas situações aqui, gente. Uma em que eu tenho um volume igual a V sobre 8 mergulhado no líquido que é água, né? Ao flutuar em água, ele tem que o volume submerso é igual a V sobre 8. E uma outra situation em que ele está mergulhado em óleo, com a parte submersa um pouco menor, igual a V sobre 6, tá? Gente, independentemente dos dois casos, né? Quais são as forças agindo aqui? O peso e a força que o líquido exerce sobre o objeto, que é o quê? Que é o empuxo. Eu vou ter apenas empuxo e peso em cada um desses dois casos. Então, você tem aqui, ó, vamos marcar. Empuxo, número 1, e peso. Empuxo, número 2, e peso. O empuxo, ele depende do quanto, da fração do objeto que está mergulhada, que num caso é só V sobre 8 e no outro caso é V sobre 6, e também da densidade, né? Ou seja, do material do qual é feito o líquido em que ele está mergulhado. Eu vou chamar aqui a densidade da água de μ da água, e no outro eu tenho a densidade do óleo
que é o Mi do óleo. Galera, em ambos os casos, o que vai acontecer? Se eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que ter um empuxo igual ao peso, correto? Então, tanto no caso quanto no outro, você vai escrever que é aqui o empuxo 1 é igual ao peso e aqui o empuxo 2 é igual ao peso. Mas se ambos são iguais ao peso, minha gente, na verdade, esses empuxos são iguais. Eles são calculados de formas diferentes, mas eles são a mesma coisa. Ou seja, como é que é a forma do empuxo mesmo, hein? Vou dar aqui com observação no cantinho. O empuxo é dado por densidade vezes volume vezes gravidade. Então, eu tenho densidade da água pelo volume, cuidado, não é o volume inteiro do objeto não, hein? É o volume deslocado, é o volume submerso. É o V sobre 8 ou o V sobre 6 para cada caso. Então, aqui, ó, você vai ter o quê? V sobre 8 vezes G, por empuxo número 1, e Mi do óleo, V sobre 6 vezes G para o outro. Os Gs vão se cortar, o V também, e aí você vai ter que Mi da água vezes 1/8 é igual ao Mi do óleo vezes 1/6. Aí, beleza, gente. Ele quer a razão, a divisão entre a densidade do óleo e da água. Então, ó, passa o Mi da água para a direita. Estava multiplicando. Então, vou fazer a operação contrária, que é dividir. E passa esse 6 daqui para o outro lado, gente. Ele vai subir, então, multiplicando. Então, Mi do óleo sobre o Mi da água dão 6/8, ou seja, 3/4, ou seja, 0,75, tá? O que vai ser a letra D, tá bom? Então, com isso, fechamos aqui, gente, a nossa revisão voltada ao Corpo de Bombeiros e também foi uma boa revisão para o pessoal que quer o primeiro exame, que quer o exame, né, de qualificação da UERJ, que à época da gravação dessa aula, a gente só vai ter um exame, ok? Cuidado, pessoal da UERJ, com as obras literárias, ok? Cuidado aqui, beber uma água. Cuidado com as obras literárias, obras que não serão cobradas na prova do Corpo de Bombeiros. Olhe o tempo de prova, cuidado no dia, confie em você, não fica nervoso, você é o cara, você só tem que chegar lá agora e controlar o seu emocional. Tá legal, gente? Faça isso, que tudo vai dar certo e você apenas enxergará a prova como sendo um grande simulado. Eu tô contigo, lembra de passar no nosso site, novamente, né? Só para fechar com o nosso momento merchan, que é o fabricad.online. Usa o cupom FABRICAD10 para 10% de desconto nos planos Enem ou Enem com aprofundamento medicina. O plano Enem, na verdade, é o plano Enem UERJ, tá? Que como foi desenhado por nós que somos do Rio, e aqui no Rio todo mundo quer Enem UERJ, a gente já faz um perfeito balanceamento entre o que cai no Enem e o que cai na UERJ também, sem deixar cair a peteca, que também tem questões FUVEST, questões de outros vestibulares. O plano Medicina, ele tem tudo que tem o plano Enem UERJ, tem todas as matérias, correção de redação, tem simulado, mas ele se diferencia por ter as matérias Master. Então, além da Biologia normal, tem a Biologia Master para aprofundar ainda mais, tem a Química Master para aprofundar ainda mais a parte de Química que é dada no módulo normal, Física Master, idem, e Matemática Master. Então, assim, claro, Física e Matemática Master, para quem vai fazer Medicina, depende muito do estado em que é necessário aprofundar tanto essas duas matérias. Mas,
para quem quer coisas tipo UERJ, aí biologia e química são amplamente necessários à sua vida, à sua carreira e ao seu vestibular, tá bom? Então, faço o voto de que tudo dê certo. Eu tô contigo. Força, galera. Garra. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau pra você.